Muitas pessoas não costumam consultar a Deus nos momentos adversos de sua vida. Quando a pessoa se encontra em perigo, quando a pessoa se encontra desempregado, as pessoas não têm o hábito de conversar com Deus. Elas tentam da maneira delas. Elas tentam de todas as formas obter resposta por meios naturais, né? Não que isso seja errado. O errado é não consultar primeiro a Deus e saber dele as respostas que poderia resumir todo esse tempo, né, essa angústia. E o ser humano ele não tem esse hábito. E Jesus sempre quis mostrar que nós podemos ter essa oportunidade de estarmos conectados com Deus. Você, estudando a história de Sansão, depois de todos os atos de desobediência, né, quando ele revela ali o segredo da sua força, o seu compromisso com o voto lá do seu cabelo, ele acaba passando por um momento, né, de destruição da sua vida, um momento em que já não havia mais nada para ele. E ali pela última vez ele pede forças a Deus para dar cabo de seus inimigos, porque naquela época era dessa forma, né, para que ele não morresse envergonhado. É um homem que tinha toda uma história, né, como juiz, e agora estava sendo envergonhado praticamente. O nome de Deus estava sendo envergonhado, Deus que lhe deu a força, e ele estava sendo responsável, né? Então, no momento em que ele faz esse pedido a Deus, só Deus sabe o que estava no pensamento, as intenções, né? Para que aquele povo não se vangloriasse de ter derrotado aquele ao qual Deus tinha dado poder, né? E ali diz que depois do cabelo dele ser raspado, dele não ter as forças, né, por conta do voto que ele tinha, que ele declara, né, esse voto e acaba sendo vítima de uma armadilha, você percebe que o cabelo dele começou a crescer, né, novamente. E possivelmente, se ele tivesse uma oportunidade, ele voltaria a ter uma aliança com Deus. Só que ali ele não tinha mais oportunidade, ele não poderia deixar a história da forma que ele permitiu que acontecesse. Porque Deus tinha outros planos, não de ele terminar com os olhos vazados, sendo debochando sobre a vida dele, escarnecendo sobre alguém que teve um grande poder, que foi um juiz, né, usado com a força de Deus. Então Deus não queria que fosse o fim dele daquela maneira. Poderia ser um fim injusto, uma luta até que ele perdesse, mas o destino não foi aquele que Deus escolheu para a vida dele. Ele, com os seus erros, acabou sendo jogado naquela situação. Então a gente percebe que mesmo com tudo isso, mesmo quando a gente se mantém infiel, quando a gente é infiel, Deus se permanece fiel, né? Ou seja, no momento em que se tenta um contato com Deus, ele ajuda, ele se permanece fiel com aquela esperança de que aquela pessoa mude, né? Enquanto existe vida, temos essa oportunidade de se reconectar com Deus. A Bíblia aconselha ao homem não se afastar tanto da luz de Deus a ponto dele mesmo não conseguir voltar. Porque as forças do mal, elas começam a cercar essa pessoa. E se essa pessoa começa a praticar atos contra a justiça de Deus, né, isso eu posso dizer que é algo que reflete no seu semelhante. Quando você começa a fazer maldades com o seu semelhante, a luz de Deus acaba se apagando de você. Então, se ainda existe uma oportunidade dessa pessoa se reconciliar com Deus, ela precisa fazer urgentemente. Porque a hora que a justiça de Deus entrar em operação, pelos atos que aquela pessoa cometeu, vai ficar muito difícil, porque ela mesma já não vai se sentir que ela pode ser perdoada. Ela começa, ela mesma, se jogar para baixo. Na parábola do filho pródigo, aquele filho que gasta tudo e desperdiça todos os bens e vai embora, reflete muito bem isso. Ele cai em desgraça na vida
porque Deus fecha as portas de todas as formas para que o arrependimento seja algo que venha a salvar. É a última alternativa do cara se ver em miséria e voltar-se para Deus. É a última alternativa de vida. Se você teve tudo na vida e fez tudo de errado e desperdiçou tudo, se você continuar com fortuna, você talvez nunca se arrependa. Então, acaba a pessoa não tendo sabedoria, né? Não tendo direcionamento, gasta-se tudo e ali se encontra em miséria. Naquele momento, algumas pessoas não suportam, tiram a própria vida, outras pessoas afundam na depressão e algumas pessoas decidem buscar a Deus. A ação de cada pessoa é o que vai determinar o seu futuro. E quando volta, assim, o próprio pai daquela pessoa vai ao encontro no meio do caminho, para que não desista, né? Mostra-se, não espera nem que ele venha se arrepender. O próprio pai já se mostra solícito, né? Disposto a perdoar antes mesmo que o filho se humilhe na frente dele, né? Você vê que depois o filho desaba e se humilha, mas antes disso o pai já corre, já mostrando que tá à espera, que não importa, o importante é o momento, é o retorno, sabe? E isso daí é para a gente refletir como é a bondade de Deus, né? Essas parábolas, elas são formas de como Deus nos vê, porque em desgraça, em decadência, você não produz nada, você não produz fruto nenhum, você não alegra a Deus, você não modifica nada, né? No mundo espiritual você não modifica a vida de ninguém e você não tem utilidade praticamente, né? Só que para Deus você é importante. Ele confia plenamente que pode haver uma mudança na sua vida, basta você querer, né? E isso está expresso na Bíblia. E todos os momentos Jesus quis dar ensinamentos de fé. Fé é confiança, é certeza nas coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. A própria parábola do semeador, que está aqui na tela, demonstra isso, né? Que nós andamos tão preocupados com as coisas do mundo que a gente tem palavras de fé ali que nos reconecta com Deus e consegue abrir portas aonde não existem, né? Porque a fé, ela é impossível que Deus não atenda a fé. Só que tem pessoas que usam a fé de má fé, né? Elas pensam que qualquer coisa que ela pedir a Deus vai ser atendido. Quando a Bíblia fala qualquer coisa, é no sentido de que você saiba quais são as coisas que você, dentro daquela esfera de qualquer coisa, são coisas que você sabe que Deus gostaria de fazer, né? É lógico que você não vai, se fosse pedir qualquer coisa, então você vai pedir o mal do seu próximo, isso vai acontecer? Então não tem nem lógica isso. Então se qualquer coisa fosse qualquer coisa mesmo, não teria lógica você pensar assim se você realmente é uma pessoa de fé. Quem é de fé sabe o que pode pedir, sabe o que agrada a Deus. E a Bíblia é bem clara que diz assim: pedes e não recebe porque pedes mal para gastar nos seus deleites. Ou seja, a própria Bíblia condena, ela ao mesmo tempo que ela abre o paradoxo de você poder pedir qualquer coisa, ela também diz que não recebe quem pede mal. Ou seja, uma pessoa que pede para seus próprios interesses, caprichos, para humilhar o próximo. Então, existem trechos da Bíblia que endireitam esse pedido, né? Porque você lê uma coisa, está escrito aqui, que Jesus carregou nossos pecados. Aí tem gente que pega lá, não, para sempre, você não tem mais pecado. Só que aí quando você vai ver as outras informações que estão em conjunto com isso, né, que a Bíblia é uma informação única, tá lá. Se pecardes, todavia, tem um advogado, né? Não peques, não tem recomendações. Então, os próprios discípulos que se tornaram apóstolos estão recomendando que não se peque. Então, não significa que a remissão dos pecados te limpou de tal forma que você pode continuar pecando. Não tem nem lógica. Então, a Bíblia não vai atuar na esfera de uma pessoa que ela não sabe o que é racionalidade. A racionalidade te faz entender que
Por mais que Jesus carregou o pecado, o homem em si é fraco, é frágil. Isso foi em todo momento expressado na Bíblia. Então, o cara querer fechar questão em um assunto é ridículo, né? Chega a ser ridículo. É igual esses dias eu conversando com um cara e alguns assuntos do Apocalipse, né? Dá a impressão que a pessoa está falando que aquilo aconteceu, né? Só que em todo tempo você percebe que aquilo é algo para o futuro. Embora o João estivesse falando algo como se estivesse acontecendo, porque ele está tendo uma visão, né? E aí ele fala algo que parece que está no presente, mas que você entende que falta muitas coisas para acontecer para que aquilo de fato chegue ao ponto de realmente estar em pleno vigor, né? Então, algumas pessoas tentam fechar questões absurdas. Em todo momento você vai consultando outras partes da Bíblia para poder montar a argumentação de forma correta, né? Mas tem gente que não, que ela quer pegar aquele versículo e distorcer. Então você tem aqui uma explicação de Jesus dizendo que nós valemos mais do que os animais que não plantam, não colhem, que as plantas que Deus dá vida, dá sol e depois o sol a destrói no outro dia, né? E Jesus está dizendo que nós valemos mais do que tudo que tem aqui no mundo e que não tem necessidade da gente ficar andando desesperado. Essa palavra é para pessoas de fé. Tanto que o texto fala assim que as pessoas do mundo, as pessoas que estão em outra dimensão espiritual, ou seja, focado nas coisas materiais, que buscam essas coisas desesperadamente. Mas quem é de fé não tem que ter esse desespero todo. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo aqui que você não pode trabalhar com suas próprias mãos, que você não pode conquistar honestamente. Em nenhum momento. A Bíblia não está falando para você parar tudo e não fazer mais nada. Ela só está dizendo que o seu coração não pode estar desesperado pelas coisas do mundo, né? E ali ele dá um ensino mostrando para a gente que nós podemos confiar em Deus, porque Deus entende que a gente necessita de certas coisas. E o que for necessário para a nossa vida, Ele vai fornecer. Aí a pessoa fala assim, pô, mas por que, que o Deus em outro país é o mesmo Deus e não funcionam as coisas lá? As coisas, você não vê como as coisas funcionam. Existem países que eles estão em um processo sistemático em que aquelas pessoas precisam ter uma medida de fé muito maior, um poder de oração muito maior para poder quebrar cadeias espirituais. Lugares onde Satanás consegue colocar o seu trono, né? Por exemplo, a gente passou pela época da escravidão, né? As pessoas passaram pela época da escravidão. A escravidão teve um momento e muitas pessoas sofreram. E muitas pessoas se apegaram na fé também. Conseguiram se alimentar da fé e isso deu significado de vida para elas, tá? Para que elas fossem se restringisse a apanhar, levar surras, né? Sendo obedientes ali, aceitando uma situação condicionada que não tem o que ser feito, né? Ou seja, no caso da escravidão é uma coisa muito estranha, porque muita gente já nascia escravo. Então ela não teve nunca um contato com a liberdade, ela já foi sujeitada à vida e muita gente acreditava que a vida era daquela forma. Mas quando as pessoas começavam a envelhecer e perceber que a vida era aquela e havia uma certa aceitação, porque não tinham o que fazer, eles não tinham poder para lutar, eles tinham que fazer o quê? Tentar de alguma forma serem obedientes, né? Para que não sofresse, para que não trouxesse sofrimento para os seus familiares, porque uma coisa é você tomar uma atitude e você ser uma pessoa sozinha, outra coisa é você tomar uma atitude e prejudicar toda a sua família, né? Um escravo que viesse a fugir, toda a família podia ser castigada, os filhos, mulher, né? Então o que, que o cara podia fazer? Ele tem que aceitar a condição até que um dia talvez pudesse aquela história mudar. Era a realidade do momento. E lidar com a realidade do momento é uma coisa totalmente difícil, tá? Porque você está numa época de paz e do nada surgem guerras. É um momento.
mas em todo momento a fé está presente. É lógico que naquela época o entendimento bíblico era muito inferior ao entendimento que se tem hoje, com a tecnologia, com a Bíblia ao seu alcance, né? Era possível que as próprias autoridades religiosas não fizessem ideia do que ia ensinar. E o povo ainda era analfabeto. Olha a dificuldade que se tem. Então, ali eles tinham que ser como crianças na fé e eles não iam acertar todos os passos porque não tiveram todas as informações que nós temos hoje para poder viver a fé. Nós estamos em pleno século XXI, na era da informação. Nós não temos desculpas para não crer, né? Pessoas passaram por sofrimentos muito maiores, jogados na cova de leões, mortos lá no Coliseu Romano para escárnio, né? Para alegria de um público. E nós podemos viver a fé hoje tranquilamente. Mas temos que estar preparados porque a vida pode mudar de uma hora para outra, né? Você não sabe o que você vai enfrentar na sua vida. E às vezes a pessoa fica reclamando das situações, mas Deus precisa preparar as pessoas para enfrentar determinados obstáculos que virão em sua vida que Ele mesmo desconhece, né? Então Deus precisa preparar. Então a pessoa fala, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Você está passando porque a sua fé, você tem uma fé que precisa ser moldada. Você precisa construir um caráter de fé, um compromisso com Deus, de forma que você seja inabalável para um momento determinado, né? Então você tem pessoas que já não estão vivendo da fé porque não conhecem a fé. Você tem pessoas que conhecem a fé, sabem como se aproximar de Deus, como se alimentar da palavra de Deus, mas não fazem isso, deixaram muito tempo de fazer. E você tem as pessoas que realmente continuaram vivendo da fé, mas estão passando por dificuldade. Mas ela tem que entender que em todo momento a Bíblia diz que essas coisas são um fortalecimento da fé. Então a pessoa não pode se entristecer com os espinhos que vêm sobre a sua vida. Ela não pode ficar chateada com Deus, porque aí mostra a imaturidade. Deus quer trabalhar algo e você não tem maturidade suficiente. Por quê? Por conta da desconexão ou da falta de entendimento dessas coisas. Então, se apegar a Deus é você ter aquele controle de que você precisa ter, não só contactar Deus quando você precisa, mas você tem que ser diariamente alguém que está em contato com Deus. E aí você tem os seus pecados, os seus pensamentos, os seus objetivos, as suas falhas, todas essas coisas, Jesus disse, aquele que estiver em mim dando fruto, eu limpo para que produza mais fruto. A última oração de Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a própria palavra, o próprio entendimento, o próprio estudo, ele te santifica. Porque é a verdade, é a espada do Espírito Santo. Quando você surge uma coisa na sua vida que você pensa em tomar uma decisão e essa decisão você está tomando com o seu pensamento, baseado no seu entendimento, o que neutraliza isso é a espada do Espírito Santo, é a palavra. Quando você vai tomar uma ação que você percebe que a palavra diz que aquele não é o caminho, o que você faz? Você sendo uma pessoa de fé, um homem ou uma mulher ou uma criança de fé. Você dá um passo para trás e diz, eu não posso fazer isso, porque a Bíblia me diz que isso aqui é errado, que essa conduta não está certa. Você dá um passo para trás. Isso mostra que você é maduro na fé. Agora, quando você rompe aquilo, como diz a Bíblia, quem atravessa um muro, uma cobra vai lhe picar. Espiritualmente falando, o cara está rompendo muralhas de proteções espirituais. E a Bíblia fala que o tolo, ele se encolariza e dá-se por seguro. Vou dar um exemplo disso. Você vai lá e pega um dinheiro com um agiota. E depois você acha que Deus vai te proteger. Você botou uma segurança em algo que você rompeu, você causou um problema. É diferente de um problema chega na sua vida que você não causou ele, né? Você não tentou a Deus. Você simplesmente foi colocado naquela situação. O que você tem que fazer? Consultar a Deus. Pedir forças.
E se for o seu destino, você vai ter que preparar a sua casa e aceitar o destino. É isso que um homem de verdade faz, é isso que um homem de fé faz, né? Você vê, se acontece uma coisa contra a sua vida, a sua preocupação como homem é que aconteça com você, mas não com a sua família. E por isso que muita gente não foge do destino. Por quê? Porque ela vai encarar o destino sozinha, né? Porque ela fugindo, ela vai deixar a família, né? Você não tem como sair e deixar os seus familiares sofrendo no seu lugar. Então você aceita o destino. Mas você tem que consultar Deus e pedir livramento. Você tem que se acertar com Deus e pedir salvação. Um homem de fé, ele vai se preparar para qualquer eventualidade. Porque se chegou o seu destino, não tem de onde fugir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar, eu vou fazer igual o Davi falou. Eu vou pelo caminho de todo homem. Mas ó, o problema não é que se eu vou, o problema é como que eu vou. Com que esperança eu vou, com que concertos que eu preciso ter com Deus. Lá no profeta, lá no Ezequiel, prepara a tua casa que daqui a uns dias você vai partir. O cara chorou, clamou. O que aconteceu? Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Por quê? A condição que ele estava vivendo espiritualmente não estava tendo avanço, não estava chegando ao ponto do que Deus queria fazer na vida dele. Mas quando ele se lembrou de Deus, que ele se lembrou a quem ele podia buscar, isso cria uma confiança para os desafios, né? A pessoa é levantada para uma situação que ela nem sabe na vida, para ela fazer um socorro, para ela fazer uma ajuda lá na frente, ela vai ser o diferencial na vida de alguém, né? E Deus precisa que essa pessoa esteja de pé. Mas Deus já está pensando em usar essa pessoa lá na frente. Então, essa pessoa, se ela não tiver nas condições adequadas, ela chegar lá naquele momento, Deus não vai conseguir realizar os seus objetivos. Porque o plano é que um ajude o outro. O plano da fé é que um auxilie o outro. Ah, eu não vou para aquela igreja ali, porque ali aconteceu isso, isso e aquilo. Existem realmente igrejas que acontecem coisas ali que não dá para ficar perto, né? Mas nem toda falha significa que a igreja não serve mais para você. Todo lugar tem falhas, né? A gente só tem que sair das falhas mais graves. O que seria uma falha grave? O evangelho que o cara prega não é o verdadeiro evangelho. Isso seria uma falha gravíssima. Ou o que está sendo pregado ali, o que está sendo vivenciado ali, não é totalmente a fé. Não chega a ser 50% da fé. Isso também é outra questão. Se você for maduro o suficiente, você pode tentar ajudar a corrigir isso. Então, tem pessoas que estão no evangelho por um certo interesse. Ah, eu quero ser isso. Aí ela tem objetivos ali. Ela não está ali para servir. Ela está ali para, de alguma forma, querer ser servido, querer aparecer, querer se exaltar, né? E depois fica um monte de gente se dizendo espiritual, com cargo de igreja aí, depois entram para a política e essa vergonha que a gente vê. Então nós vemos declarações absurdas de pastor. Tem um pastor muito famoso aí, até um senhor já de idade, ele falando de criminalidade, simplesmente falou que ele era capaz de usar um armamento e eliminar uma pessoa. Tipo assim, ele falou isso numa das suas pregações. É complicado, é muito complicado. Porque no espiritual mesmo, no que se a gente vivendo espiritualmente mesmo, a nossa atitude não seria dessa forma, né? A gente pode ter uma atitude precipitada em um momento de defesa, em um momento assim, de cabeça quente, você pode fazer uma besteira. Mas em consciência, em sã consciência de fé, a gente prefere ser uma luz, né? Tá tão cheio de Deus que aquilo vai passar pela gente, não vai acontecer nada com a gente e talvez a gente ainda consiga trazer alguma informação de fé para aquela pessoa que está no erro. Eu sei que as pessoas que estão no caminho errado, elas tomam atitudes, muitas pessoas de cabeça pensada. De cabeça pensada, a pessoa tem noção de que vai fazer aquilo de errado. Outras pessoas vão enganadas. Existem pessoas no crime
que elas não têm uma noção dos riscos que ela está correndo, ela não vê tanta gravidade no que ela está fazendo, né? É porque a diferença, o cara vem, puxou teu cordão e levou, é diferente do cara vir com uma arma e botar na tua cara. Até nisso, porque tem furto, tem roubo, tem assalto, tem coisas diferentes, né? O cara teve a capacidade de colocar em risco a sua vida, né? Se fosse pelo menos de brinquedo, né? Não teria risco nenhum. Mas o cara botou em risco, isso seria um susto, mas o cara botar uma arma de verdade. E se você não entrega o que ele quer, a pessoa elimina a sua vida, essa pessoa está numa situação muito grave. Por quê? Porque ela não está buscando um arrependimento na vida nunca. Ela, naquele momento ali, ela não está se importando com a vida humana em prol de um objeto, cara. Entendeu? Que nem vai trazer felicidade para a vida dela, né? Vai trazer um momento na vida dela, mas não vai trazer alegria, porque os olhos de Deus começam a te ver de forma diferente. Porque a justiça de Deus, ela tem que operar para proteger a outra pessoa que está sofrendo. É por isso que às vezes as autoridades que são ministros de Deus, vingador, eles estão para castigo dos opressores. Porque não se tem como se ter palavras mais para atuar. Então as autoridades são ministro vingador, ele traz a espada. Dentro da lei, ele vai operar de acordo com a medida da criminalidade de certos países, né? Cada país vai ter leis ali mais dura ou mais leve. E ali, quando a lei falha, você vê que o mundo fica indignado, as pessoas ficam indignadas porque aquela pessoa cometeu tudo isso e saiu pela porta da frente, né? E aí isso faz uma indignação tão grande na população que a população começa a fazer a justiça com as próprias mãos. E nessa justiça com as próprias mãos acontecem muita injustiça. Porque as pessoas, se começarem a fazer isso, sabe o que acontece? Uma hora você vai fazer uma ação contra uma pessoa que foi acusada e não tinha culpa nenhuma. Mas a tua mente já está tão focada em fazer aquela justiça com as próprias mãos que você não se importa. Você só vai querer, né, tomar aquela iniciativa e depois, quando você descobrir que você fez algo contra uma pessoa inocente, você vai cair numa decadência. Porque aquela pessoa não merecia aquilo, né? Então, por isso que é sempre importante a gente ter uma consciência muito grande, não ser precipitado nesse mundo. A maioria das pessoas são muito precipitadas, toma atitudes absurdas, né? E às vezes uma pessoa boa faz uma coisa muito ruim, porque ela não conseguiu entender o momento da outra, porque ela não soube entender que aquela pessoa estava numa condição totalmente oprimida, né? Às vezes a pessoa está sobrecarregada do mal ali, oprimindo a vida dela, ela também com a sua vida não ajuda, porque se você vive uma vida errada, se você vive uma vida com amantes, com sexo sem compromisso, cara, o mal vai se beneficiando disso, ele vai se nutrindo e começa a entrar na sua vida. E a pessoa pensa que não, mas espiritualmente vão começar a acontecer coisas na sua vida que vão refletir muito forte, vão entrar com muito poder para te destruir. O mal, ele vai usar você para destruir vidas, para destruir sentimentos, né? Para causar maldade. Você está sendo um canal de maldade. Então não pense que você vai se livrar. Se naquele momento as coisas que vão acontecendo na sua vida, as sobrecargas, foram causadas por você. E você não consegue dar um basta nisso, porque você não está disposto a abrir mão. Por isso que quando Jesus fala assim, vinde a mim vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Porque existe uma vida que a pessoa não conhece, que ela acha que a vida é só o prazer do pecado. Ela só descobriu essa parte. Ela se alegra com essa parte. Mas existe uma vida em Jesus que é pura. Simplesmente assim, que você não tem o que temer. É uma vida em que você fica um fardo leve, um jugo suave, ou seja, você não se preocupa com o que você sabe que você está fazendo certo, você sabe que você está agradando a Deus, você sabe que se acontecer alguma coisa na sua vida, você está
certinho com Deus, você não tem nenhuma expectativa de temor, de para onde sua alma vai, porque você sabe que você está fazendo certo. Essas desamarras na vida, elas te deixam tão leves, tão tranquilos, que você se alegra muito. E aí você percebe que existe um outro prazer, que existe uma outra alegria, e você não quer mais sair dessa alegria, né? E se você sai, você sente uma diferença muito grande entre ter essa fé e ficar sem ela, né? E tem gente que parou de ler a Bíblia, parou de se conectar com Deus e está vivendo aí em depressão e não consegue avançar e não consegue realizar seus objetivos. Por quê? Porque Deus deu todo o aparato para ela viver bem, para ela ter um coração mais tranquilo, menos desesperado, mas ela está querendo vestir a armadura do mundo de novo. Ela está querendo andar com a armadura do mundo, e a armadura do mundo é pesada. O fardo é pesado, o jugo é pesado, é cheio de gente arrogante, é cheio de prepotência. E pior, você sendo de Deus, você não pode ter esses atributos, porque os atributos do Espírito Santo são outros. E você está numa situação pior, porque você sabe o caminho, você sabe que é bom, que você já experimentou o caminho, mas você toma uma iniciativa de viver no caminho em qual Deus te tirou daquela lama. E aí você volta para a lama, sabe que tem que voltar para casa do Pai, mas fica nesse meio termo. Nesse meio termo, você fica neutralizado, você não tem felicidade, você não se sente bem e você sabe muito bem o porquê disso.